Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala, mais um evangelho, que Deus nos abençoe, e todos vocês que já ficam aí aguardando a nossa live, sejam todos bem-vindos, que o Mestre Jesus, neste momento, derrame suas bênçãos curativas em prol de todos os irmãos necessitados. Vamos oferecer o evangelho dessa noite para os irmãos doentes, para os familiares que se encontram enfermos, para os irmãos que foram diagnosticados com a Covid-19, que todos recebam o bálsamo de luz, as energias curativas desse evangelho da noite. Vamos convidar a nossa equipe espiritual, os amigos espirituais que nos assistem, a nossa equipe de luz e todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Receba da minha casa para a sua o Evangelho no Lar, de todas as quintas-feiras, às 20 horas. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Vou fazer uma leitura aqui de uma mensagem, de um espírito amigo, uma mensagem que eu psicografei já faz alguns dias. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui, todos vocês que assistem o nosso evangelho. Agradeço a presença de todos vocês, seguidores, amigos, que estão sempre prestigiando aí o meu trabalho. O Evangelho do Cristo mostra que há 2000 anos, quando Jesus pregava suas palavras de amor, nos trazia em cada frase proferida a luz que nos incentiva a seguir o caminho sem desistir de fazer o bem. Como parte do seu amor pelo próximo, isto é, o mais importante para iluminar a nossa caminhada um tanto carecida de luz. Não esmoreçam, meus irmãos, diante das trevas que permeiam a humanidade. A luz do Mestre Jesus é forte o suficiente para curar males e aflições. Reconheçam que a boa nova de ontem continua hoje atualíssima, como as palavras do Cristo que, um dia, decidimos aceitar para seguir seus passos. Vejam que nada mudou. O perseguido de ontem retorna hoje como o Mestre Jesus no coração para curar as feridas dos irmãos doentes, na condição de bom pastor, servindo com humildade em busca de evolução espiritual. Jesus disse: "Se me amas, me segue." Mas para me seguir, precisa deixar para trás tudo o que adquiriu. Terás apenas uma condição: me seguir enquanto é tempo. Mas se você me ama, segue-me e não se arrependerá. O dia é longo, mas ao anoitecer, a luz se faz presente para iluminar sua estrada, para livrá-los dos perigos do inimigo. Comigo estarão seguros e felizes, por amor a Deus, que é um Pai misericordioso, bom e justo com todos nós. Não temam, sigam adiante, sejam humildes de coração. Quem semeia o bem colherá. Quem busca paz em Jesus, recebe amor e coragem para partilhar com os irmãos a alegria de viver. Mantenham o material de trabalho organizado para quando Jesus bater às suas portas, vocês possam receber com palavras de otimismo. Sejam como as crianças e não tenham medo de abraçar Jesus. E se preciso for, vão ao seu encontro todos os dias, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Suas opções são poucas, mas o caminho é de luz, paz e amor. É a chave que abre todas as portas, inclusive a da consolação e da esperança. Trabalhem e sigam as ovelhas para lhe seguirem. Jesus enviará para complemento do seu rebanho
e nenhuma se perderá. Do amigo que um dia foi testado, mas superou e não desistiu de seguir a luz de Jesus, a única que salva e liberta. Um espírito amigo. Conte comigo sempre. Pedro. Um espírito amigo que sempre a gente escreve mensagens psicografadas dele. Ele sempre dita algumas mensagens bem profundas, né? Principalmente em se tratando de Evangelho no Lar, nós vamos lembrar que tudo isso começou lá atrás, né? Jesus, que é o nosso guia e modelo, vem trazer para todos nós aí essa esperança, essa luz no fim do túnel, mas como a mensagem diz ali, se você me ama, me segue. Segue-me e não se arrependerá. Então é isso que a gente tem que fazer. Mesmo passando pelas dificuldades, pelas tristezas, angústias, né? A gente vai devagarzinho ali, fazendo o que a gente precisa. Aparando as arestas, ajustando aquilo que a gente dá conta. E no meio do caminho surgem os obstáculos, mas você tem força para passar por cada um deles. Meus irmãos, o Evangelho da Noite está no capítulo 3. Não, desculpa, não é o capítulo 3. Desculpa. Está no capítulo 4. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que a equipe espiritual escolheu esse capítulo hoje? O item 24, limites da encarnação. Mas nós vamos ler o item 25, necessidade da encarnação. Por que necessidade da encarnação? Porque aqui você vai compreender um pouquinho, né, daquele ente querido que desencarnou criança, jovem, no limiar da juventude, ou às vezes já uma certa idade, mas muito jovem, e você percebe por que foi embora tão cedo. E aqui eu vou ler esse item, porque ele é muito importante para a noite de hoje, principalmente para as cartas que vão ser lidas, né? Ela é fundamental para as mães e para aquelas que enviaram as suas solicitações e que estão em busca deste acalento, né? Aí para o seu coração. É muito importante essa leitura. Eu até recomendo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, necessidade da encarnação. Quero agradecer também aqui o pessoal lá do Instagram que estão assistindo, né? Obrigada a todos. Nós estamos fazendo aqui uma transmissão simultânea, tá? Lá no Instagram. Porém, se vocês quiserem deixar mensagem lá no Instagram, vão lá no direct, manda mensagem para mim, tá? É isso. Necessidade da encarnação. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Por que eu quis estudar hoje com vocês, fazer a reflexão sobre a necessidade da encarnação e justamente essa pergunta? Porque muitas mães, quando me mandam relatos, né, e às vezes muito triste com a partida do seu ente querido, ela acha que Deus puniu por ter retirado o seu filho, o seu parente, o seu familiar do seio da família na terra, né? E aqui ele responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Então, no momento que você é feita uma reunião no plano espiritual, para que você venha, de fato, para que essa reencarnação seja complementada, junto com pais, mães, filhos, irmãos, né? É feita uma reunião. Isso eu posso até deixar aqui para vocês, que no livro Missionário da Luz,
André Luiz faz uma viagem, né? Ele explica com muita precisão, com os mínimos detalhes. Até você que não entende muito o Evangelho ou um livro espírita, quando você lê o livro, principalmente o capítulo que fala da reencarnação de Segismundo, você vai entender os motivos pelos quais lá no mundo espiritual você escolheu aquela família, tá? E você já vem com o seu processo reencarnatório programado. O tempo que você vai permanecer ao lado da família, tudo isso vai estar gravado lá na sua ficha, no seu processo reencarnatório. Aí ele continua: isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Aqui ele diz assim: eles estão obrigados a desempenhar, que é o crescimento, a evolução, é o que veio fazer aqui. Complemento de outras existências. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. Então, para Deus, todos nós somos iguais, seus filhos, perante todo o universo. E quando você observa, é claro que a gente está no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, existe os menos favorecidos, existe também aquelas famílias de poder aquisitivo elevado, mas todos nós somos irmãos, cada um veio com seu processo reencarnatório preparado. Uns vão passar por provas difíceis, outros por expiações, outros nem tanto, né? É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todos nós somos livres para semear todo tipo de semente. Mas na dúvida, escolha um solo fértil, uma semente de boa qualidade, aonde você vai ter a certeza de, mais tarde, de acordo com a sua atitude, com o seu comportamento, colher bons frutos. É isso aqui que ele está deixando muito claro no Evangelho. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Não existe privilégio nos planos de Deus. Um espírito amigo que eu sempre psicografo textos dele, ele diz com todas as letras: no mundo espiritual não existe privilégio. Também não existe aquele famoso jeitinho brasileiro. Você é lá o que você foi aqui, o reflexo. Se você, na Terra, plantou o bem, fez o bem, cumpriu a sua tarefa, exercitando as virtudes que te aproximam de Deus, nosso Pai, ao chegar ao mundo espiritual, o que vai contar é o bem que você fez. E se você não conseguiu fazer esse bem que você gostaria, você terá outras existências para dar prosseguimento àquela que você não deu conta. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado, uma injustiça, apenas um estado transitório. Então, aqui na Terra, nós estamos no planeta de provas e expiações, é um planeta transitório. Você vem, passa uma temporada, tem pessoas que vivem 100 e poucos anos. Já tem uns que vivem 3, 4, 5 anos e retornam. Outros, às vezes, quando uma mãezinha dá uma luz, ela acabou de dar luz, às vezes não teve nem a oportunidade de olhar no rostinho do seu filho. Então, gente, tudo isso aqui no Evangelho está muito bem explicado, não somente neste capítulo, mas em todos os capítulos do Evangelho. É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas, como primeira prova do uso do que farão do seu livre-arbítrio. Então, o que acontece nesse momento? Nessa hora em que você está buscando essa oportunidade de melhorar, porque quando você desencarna, que você chega lá no mundo espiritual, que você percebe, né,
os erros cometidos, no momento que você vai estar frente a frente com a sua consciência, no momento da visão panorâmica dos fatos que serão narrados. Sabe aquela televisão que você assiste aqui, uma novela, do início ao fim? É a sua novela, a sua história no mundo, planeta Terra. Aqui, onde a gente precisa evoluir, melhorar, crescer, aparar as arestas com a nossa família, com os nossos entes queridos, com todos aqueles que eu assumi com Deus. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva. E aqui são os nossos primeiros degraus. Os primeiros degraus do nosso crescimento, da nossa evolução, são essas dificuldades. Porque o maior aprendizado está dentro do nosso lar. A nossa casa é a maior escola. Esse educandário que a gente já vem, né, frequentando ele por várias existências, ora pai, ora mãe, ora filho, ora irmão, ora avô, ora tio, ora amigo, né? Então, existe sim essa transitoriedade, como ele está falando aqui. Então, não perca essa oportunidade de muitas vezes estar ali questionando por que meu filho é assim, por que a minha mãe não gosta de mim, meu pai me olha de uma forma diferente, parece que eles mudaram. Não, gente. Nós temos as nossas percepções, o nosso sentimento. E a partir do momento que você vai proferindo palavras edificantes, palavras amorosas, de amor, carinho, de afeto, com o seu ente querido, ele muda. As suas atitudes, o seu comportamento é o seu maior exemplo dentro do seu lar. Já existe um dito popular que diz: casa de pai, escola de filho. Se você desde pequenino colocou seu filho sentado na mesa para tomar o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar, ele não vai lhe dar trabalho quando crescer. Por quê? Porque ele foi educado daquela maneira, ele tinha horário. E hoje nós vamos observar que muitas crianças têm mães, famílias, que não se incomodam, entrega um dispositivo para uma criança, passar o dia inteiro jogando, né? Essa criança, ela não se alimenta direito, ela não senta na mesa direito, ela vai sentar no sofá, ela vai comer um biscoito, ela vai tomar um suco de caixinha, ela vai tomar uma coisa assim, tudo muito superficial. E ela não vai ter a oportunidade do brincar, de conhecer as historinhas, de aprender a exercitar aquele hábito de ler, de fazer uma leitura edificante. Conhecer as historinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Cinderela, ou até mesmo assistir filmes educativos. Hoje, é claro que nós temos essa oportunidade de oferecer, muitas famílias têm para os seus filhos um tablet, um celular, até mesmo de última geração. Por quê? Aí ele não tem esse compromisso, vou me ver livre do meu filho, eu dou isso para ele. Mas aí ele vai crescer, ele vai ser uma criança nervosa. Daqui a pouco você vai estar dizendo: meu Deus, essa criança, ela vai ficar nervosa e não vai saber, ela não vai saber como lidar no momento que ele tiver fazendo o ensino médio ou o ensino fundamental. Quando ele for estudar para fazer uma prova, ele não vai ter quietude na mente para estudar, para ler um texto. Então, gente, isso tudo tem que ser observado nas casas de família hoje. E perdoe vocês, porque hoje eu não vou dar aula de educação familiar, de forma alguma. Eu estou falando sobre a reencarnação, sobre a convivência em família. Porque, na verdade, eu recebo muitos relatos de mães, de pais, de filhos, né, com esses problemas, né? E esses problemas, gente, eles são praticamente iguais, né?
varia entre uma casa e outra, um vizinho e outro, os problemas são bem parecidos. E aqui ele diz o seguinte: olha a observação que é feita aqui nesse capítulo, no item 26. É uma observação maravilhosa, quando ele diz o seguinte: observação. Uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante apenas chega aos degraus superiores da ciência após ter percorrido as séries que conduzem até lá. Essas séries, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de chegar ao objetivo e não uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades, contrariamente àquele cujo desleixo e preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o trabalho da repetição que constitui uma punição, mas a obrigação de ter de fazer tudo outra vez. E aqui vamos dar uma paradinha e vamos continuar com a nossa reflexão. Eu sempre falo que o médium evangelizado, aquele que busca o conhecimento, né? Ele vai trazer para perto da sua sintonia espíritos benfeitores, né? Espíritos de luz, espíritos com desejo de fazer o bem, de fazer a caridade com amor, com humildade, seguindo o dai de graça o que de graça recebeste, o amor ao próximo, o fazer ao outro aquele que gostaria de que fosse feito para você. Então tudo isso, de acordo com seu nível de entendimento e compreensão, de aceitação para buscar este conhecimento, você vai adquirindo esses irmãos para a sua mente, para a sua sintonia. Mais na frente, ele fala aqui que em qualquer área de atuação, o indivíduo precisa evoluir. Aquele preguiçoso, ele não vai conseguir evoluir. Aí ele vai encontrar desculpa, né? A mesma coisa acontece com os médios. Por que o médium tal faz um trabalho X, que eu também tenho a mesma aptidão e não faço aquele trabalho? Mas olha, para fazer esse trabalho, você precisa de dedicação, tirar uma hora para estudar com os benfeitores, com o seu mentor espiritual. Você precisa dedicar algumas horas à sua tarefa. Você precisa renunciar alguns dias da sua vida, da sua semana, organizada, com o horário programado com a equipe espiritual. O que eu estou fazendo agora, né? É isso. A equipe espiritual está aqui. Ela está aqui me ajudando, né? E ao mesmo tempo, eu estou sendo amparada por essa equipe que coordena a minha tarefa. Mas antes de chegar até aqui, eu tive que buscar todo esse conhecimento para poder encarar a janela do mundo, para fazer esse trabalho. Então, gente, não é difícil. Também não é tão fácil assim. Mas basta que você tenha boa vontade, o resto você consegue. Porque se você tiver boa vontade, você já tem muita coisa. E aqui vamos continuar, que tem mais um parágrafo que é bem interessante. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Vamos ver a resposta que os espíritos deram. Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir, e a encarnação tem de ter um objetivo útil. Então, qual é o objetivo da encarnação? Melhorar, evoluir, quitar os débitos, buscar melhorar. Então, se você veio com aquele propósito e no meio do caminho você desiste, eu não vou fazer, eu não quero mais isso,
Então, o que está faltando? Está faltando, nesse momento, boa vontade, falta de interesse. Se você observar, se você tiver mais de um filho, 2 ou 3, você vai perceber que em nenhum momento eles são iguais. Tem pessoas que têm quadrigêmeos, mas eles não são iguais. Um gosta de feijão, o outro gosta de arroz, o outro gosta de carne, o outro gosta de frango. Dificilmente eles gostam das mesmas coisas. E ali você já vai observando as diferenças de gosto, de gênero, de atitude, de comportamento de cada um. Quando eles vão para a escola, que trazem as tarefas, tem uns que fazem mais rápido, o outro já precisa da ajuda. E na hora de fazer a caligrafia, exercitar aquele exercíciozinho de caligrafia, você compra aquele caderninho e vai ensinando ele a cobrir aquelas letras cursivas para poder aprender. E nesse momento em que você vai tentando aprender, você também vai observando que você está ensinando aquele irmãozinho, já o outro fez sem nenhuma dificuldade. Então é isso, gente. A gente precisa também analisar cada coisa no seu tempo. Tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado. Tem outras que têm dificuldade de ler um livro. Tem outras que têm dificuldade até de ler, de ouvir, né? De decodificar aquilo que leu. De internalizar aquele parágrafo. E na hora que você chega na hora da prova, você, nossa, eu sabia tudo, na hora eu errei, o que aconteceu? Então é isso, gente. Somos diferentes. E a gente tem que lidar dentro do nosso lar com essas diferenças. E vamos à última pergunta. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração das crianças que morrem pequeninas? Isso vai interessar muita gente que está assistindo aí, que teve filhos, criança que desencarnou praticamente. E vamos ver o que ele diz. Sofreriam sem proveito para si mesmas, nem para os outros. Mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si, tendo em conta suas relações anteriores. Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Olha que interessante essa resposta. Sabe por que eu falo interessante? Porque ele é bem claro ali. Não importa a quantidade de horas, de dias, de meses, de ano que esse espírito passou com essa família na Terra. Ele veio com o propósito de passar aquele tempo determinado para reconhecer-se família e amar fraternalmente entre todos. Então, você percebeu? Então é isso, meus irmãos. E a gente precisa, de alguma maneira, entender que todos nós que passamos pelo planeta Terra já passamos alguma vez por aqui. Tivemos outras existências, sim. Mas essas outras existências, eu vou entrar com uma outra reflexão para acrescentar sobre essa leitura de hoje, que é sobre o luto. Porque ele fala ali do tempo, ele traz uma reflexão
de tudo aquilo que você passa quando você chega. E aqui nós vamos entrar sobre o luto, a aceitação. E eu peço a você que passou por essa experiência que o luto, ele não termina assim tão fácil. Você não vence de uma hora para outra. Mas eu lhe peço, guarde as boas lembranças do seu ente querido, do tempo que ele permaneceu com você aqui na Terra. As boas lembranças que vocês passaram juntos. Os aniversários que você comemorou com ele. As festas da família. Os almoços. O Natal. O Ano Novo. O Dia das Crianças. O Dia dos Pais. O Dia das Mães. A festinha na escola. O primeiro dia de aula. Tudo isso você vai lembrando. E você vai suprindo aquela carência que está dentro do seu coração, que você deseja que esse ente querido esteja aqui. Você vai construindo devagar esta alegria de viver, substituindo pela ferida que está profunda em seu coração. Guarde o sorriso, a alegria, o amor, o abraço, a primeira roupinha que você comprou, o primeiro berço que você decorou e a primeira cama quando você mudou. Tudo isso você observa que vai suprindo aquela carência no seu coração e você vai sentindo mais fortalecido. Daqui para frente, vida nova. É fácil, Nancy? Não. Um dia de cada vez. Um exercício por vez. Hoje eu amanheci o dia e estou vivo. Eu vou pensar no meu ente querido, no dia que eu levei para a escola pela primeira vez e que eu tive que aguardar o tempo necessário para ele se adaptar, porque quando eu saí ele chorava. Lembra disso? Aí você vai passar o dia lembrando daquele momento lindo. Faça deste momento, envolvendo o seu coração, e faça de Deus prioridade. Porque Deus é amor. Deus é Pai da humanidade. E Ele jamais quer que você sofra. A oração para manter seu pensamento elevado é a sua arma. Ore pelo seu ente querido. Diz que a ama muito. Diz que você continua com as belas e boas lembranças. Fala para ele que você jamais esquecerá. Fala para ele que você, um dia, se houver a permissão, Deus o enviará em sonho para que você traga de lá as impressões dos momentos de alegria e de abraço, porque é possível. Peça perdão, caso você tenha errado, porque nós somos seres humanos, somos espíritos imperfeitos. Na Terra, nós estamos aprendendo degrauzinho por degrauzinho. A subida é muito demorada. Diz também que tudo que você passou foram os momentos mais sublimes. E que você roga a Deus para que Ele aceite do outro lado
a paz, a consolação, a esperança. O amor é a aceitação para o caminho, para atender o chamado do Cristo, o Consolador prometido. Todos nós um dia iremos partir dessa terra no dia programado. O dia programado nós já trazemos em nossa ficha, a nossa ficha cadastral, lá que nós registramos com Deus. Nós temos o dia, a hora, o horário determinado para retornar. Nós não precisamos fazer malas. Nós carregamos aquilo que adquirimos de bom nessa terra. Às vezes nós não temos tempo de organizar nada, nem mesmo os documentos, porque não sabemos a hora que deixamos a terra. Quando você encontrar um ente querido que esteja passando pelo luto, abrace, diz que a ama. Ofereça um colo, um ombro amigo. E passe a ser uma ouvinte ou um ouvinte e diz: eu estou aqui para te ajudar. Não julgue, não condene, porque a dor é enorme. Só quem passa sente. Os espíritos amigos nos traz nos seus relatos que ao chegar ao mundo espiritual, a parte mais difícil é a adaptação. Porque a adaptação, meus irmãos, é aquela que você não vai ter o pai, a mãe, os irmãos, a sua casa, a sua cama. Vai ser tudo diferente. Você não vai ter mais a necessidade de abrir o armário, escolher uma roupa, um sapato. As suas bijuterias, fazer a sua maquiagem, arrumar seu cabelo. Até mesmo para se locomover, você vai usar o pensamento. Não é fácil aprender tudo isso e se desprender da terra. O ente querido, ele precisa viver o luto. Ele tem os dias programados na terra para se desfazer dos pertences. Que tem pessoas que dizem: nossa, fulano guarda tudo ainda. Mas ele vai aguardar o momento que o seu coração vai sinalizar. O seu coração tem que dizer: chegou a hora. Eu preciso me desfazer disso tudo porque tem alguém que precise. E quando vocês forem doar, meus irmãos, um espírito amigo um dia, e ele está aqui agora e me pede: fale para as mãezinhas. Pedi o que eu pedi para a minha. Quando for doar meus pertences, diz que é uma renovação de armário. Não diz que é do seu filho que partiu. Porque tem pessoas que têm medo de vestir. Mas diz, mãezinhas, que você renovou o armário do seu filho. Olha, este espírito amigo também, ele desencarnou jovem. Ele está aqui na nossa equipe. E eu agradeço muito a essa equipe por ter trazido ele aqui agora. É um irmão que escreveu para a família várias vezes. E a família não quis saber das cartas. E ele está aqui agora, trazendo esse amor para todas as mães e diz: mãezinha, eu amo todos vocês. Você não precisa ficar lembrando que o seu filho era um homem de bem, porque ele vai sempre ser a melhor pessoa em seu coração, não importa o que ele foi na terra.
Lá do outro lado ele vai estar observando tudo. Mas aqui na terra você precisa orar. Você precisa dizer que a ama. Você precisa agradecer a Deus o tempo que ele ficou com você, para que ele aceite a sua partida e não tenha recaídas. Joana de Ângeles nos diz, numa das suas mensagens dos seus livros, o seguinte: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. E no momento que você se empenha na caridade, que você encontra várias pessoas passando por problemas muito piores do que o seu, é a hora de você unir a essas pessoas e cuidar daqueles que ainda não conseguiram levantar. Essa é a maior dádiva que você vai proporcionar para o seu coração e o seu ente querido. Nessa hora, mãezinha, suplique amor, suplique paz, esperança e aceitação no seu coração para o seu filho que está no mundo dos espíritos. Implante o evangelho no lar e convide o seu ente querido para orar com você. Você vai trazer para perto do seu coração o seu ente querido. Abra o evangelho no dia programado e ore a meia voz. E sinta a presença do seu ente querido. E instale este farol de luz a clarear seus dias e o da sua família e de todos aqueles vizinhos e dos arredores. O seu filho, o seu ente querido é um espírito eterno e ele vai estar sempre do seu lado. Mais tarde, ele vai estar bem, feliz e renovado. E vai lhe enviar uma carta contando tudo isso. Mas para isso, mãezinha, você precisa orar com fé, suplicar amor a ele, pedindo a Jesus que ele receba a permissão, para que ele vá em busca de esforço para escrever para você amanhã. 90% das pessoas que buscam este lenitivo chamado de cartas consoladoras não são espíritas. Mas a partir da hora, a partir daquele momento que ele recebe um recado do seu filho, tudo muda, tudo se transforma no seu coração. E ele passa a entender o significado da imortalidade da alma, que somente o Espiritismo aquele que o nosso professor Allan Kardec, um homem corajoso, passou seus dias dedicado às obras basilares do Espiritismo. Eu convido a você que não é espírita a implantar o evangelho no lar conosco, a orar pelos irmãos necessitados, os aflitos, os que não nos são afeiçoados, os que não nos desejam o bem, e para aqueles que se encontram em aflições. O amor, mãezinha, ele não prende, ele liberta. Os nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Assim diz Vitor Hugo.
num discurso no funeral de uma jovem. A desencarnação é a alegria, é a bênção de um espírito que veio à Terra e cumpriu o seu compromisso. E ao retornar ao plano espiritual, ele vai entender os motivos pelo qual chegou a hora de retornar. Para que o espírito escreva, precisa também saber qual o motivo pelo qual ele deixou a Terra. Quais foram os motivos? Se ele está bem, se ele já aceitou, se ele recebeu a permissão e se a família que está aqui na Terra tem condições de receber esta carta. Porque também existe uma preparação, um tempo de adaptação. Para tudo isso existe um tempo determinado para cada coisa. A maioria dos espíritos ainda permeiam a crosta terrestre. E devido à falta de aceitação da família na Terra, ele fica ainda ali nos arredores, triste, desiludido. Então, mãezinha, ore pelos seus familiares, para que eles entendam também que existe um tempo determinado para cada coisa. Jesus deu exemplo da necessidade do perdão. É um dos questionamentos bem mais difíceis para que o espírito escreva. Que tudo isso que acontece conosco na Terra é para que nós possamos evoluir. E para finalizar, eu vou deixar aqui uma mensagem. Uma mensagem para finalizar esse bloco. Sobre o luto. Uma mensagem de Emmanuel. Tem uma psicóloga que ela faz palestras sobre o luto na pandemia, o luto também de um modo geral. E a primeira frase que ela fala, quando ela começa: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Emmanuel. Com essa frase forte, a gente finaliza este bloco, para que todos nós possamos refletir. E essa reflexão, ela serve para todos que estão assistindo esse Evangelho da Noite. Muito obrigada a vocês que estão assistindo no Facebook e no Instagram. Obrigada a todos vocês. Eu nem posso ler os dois ao mesmo tempo, mas se vocês quiserem deixar uma mensagem via direct, tá? Aí no Instagram, pode deixar. E eu respondo vocês lá no direct, tá bom? Mas deixa a mensagem no direct depois. Aqui no Facebook dá para me responder alguma coisa, porque dá para ler. Nancy, tem uma moça muito linda atrás de você. Deve ser uma das moças que hoje escreveu, né? Essas moças que escrevem aqui as cartinhas, elas ficam aqui do meu lado, né? Olha, gente, eu mandei mensagem hoje para algumas pessoas. Eu não tive tempo de mandar para todo mundo. Não tive tempo de mandar para todo mundo porque às vezes a gente manda a mensagem tipo 6, 6h30 antes de entrar na live e as pessoas ficam numa ansiedade, num desespero e aí sai procurando onde é a live, onde é aqui, isso, onde era aquilo e deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem aqui para uma mãezinha, né?
porque ela também, ela estava desesperada, também querendo uma cartinha do filho, e parece que veio um recadinho dele aqui, e eu vou falar nesse instante de quem se trata. E eu quero falar para vocês, pessoal, porque muita gente me mandou mensagem, relatos, tantas coisas essa semana, né? Foram tantas coisas, tantos problemas. E eu queria que vocês entendessem que o coração saudoso, o coração de vocês, são vocês que vão validar, né, esses recados aí. Deixa eu conseguir mandar um oi para essa mãezinha. Oi. Recado. Tá. Já mandei para uma aqui, eu consegui mandar, tá, gente? Então, o que acontece? Primeiro recado que eu vou passar aqui hoje, antes desse recado, eu quero dar um recadinho aqui rapidinho de outro. Eu queria falar para vocês aí que tem algumas pessoas que estão me mandando mensagem no direct, no message, no WhatsApp, até mesmo no YouTube, né? Eu estou respondendo, tá, gente, com o vídeo que eu fiz, como fazer para ir em busca de uma carta com a médium Nancy. Então, o vídeo, ele é muito claro, ele esclarece tudo, como fazer para ir em busca dessa carta, o que você precisa fazer, né? Então, tá lá, né? Tudo. Inclusive, eu deixei o link do grupo do WhatsApp para você entrar. Você pode entrar no link, aperta lá no finalzinho, aparece o nome administrador, mas abre uma aba e você pode mandar ali uma mensagem que eu te respondo, tá? No momento, assim que eu tenho um tempinho aqui, eu respondo todo mundo. Eu acho que eu não deixei ainda de responder nenhuma pessoa. E se eu não respondi, eu peço a vocês que me mande, né, um oi, para que eu possa responder novamente, tá bom, gente? Tá. Olha. Tá. Era isso aqui do vídeo que eu ia falar para vocês. A primeira mensagem aqui é para Ana Carolina Mortinho. Hoje, logo ao amanhecer, Ana, o seu Francisco chegou, né? E foi bem interessante, porque ele veio com uma equipe, né? A equipe do Jerônimo, do Dr. Inácio, porque, na verdade, essas equipes, elas estão trabalhando muito nas capitais, devido à quantidade de pessoas e retornando. Mas eu achei interessante, porque eu ainda não escrevi a carta dele, né? Mas eu coloquei um pedacinho aqui do relato que ele me passou, tá? Tá. Ana, ele disse o seguinte, ele se fez presente na minha sintonia e falou assim: fala para Ana que eu vou escrever uma carta falando sobre o trabalho que ele está fazendo com a equipe espiritual de socorro aos irmãos no Rio de Janeiro. Ele está feliz, está estudando junto com você, falou que agora você vai entender devagar o espiritismo, que é o que estava lhe faltando. Muito feliz pelo seu esforço. Deixa um abraço de saudade, feliz pela oportunidade da equipe. Então, o que está acontecendo? Ele está trabalhando junto com a equipe do irmão Jacó. O irmão Jacó, ele trabalha junto com o doutor Inácio, com o doutor Bezerra, com toda essa equipe espiritual. Então, o que acontece? Ele está com essa equipe do irmão Jacó. Quem conhece o irmão Jacó foi Frederico Frigner, que trabalhou no Rio de Janeiro, foi o dono da gravadora Odeon. Depois, uma hora, eu vou fazer uma reflexão aqui sobre a vida dele, tá? Vida e obra de irmão Jacó, Frederico Frigner antes. Então, ele trabalhou no Rio de Janeiro durante muitos anos. Ele foi o fundador da primeira gravadora, da primeira gravadora fonográfica no Brasil, que foi a gravadora Odeon. E o seu esposo, ele ingressou na equipe dele para ajudar agora nas vítimas da Covid, porque eles montam tendas de socorro para essas pessoas. E ele tem muita coisa para colocar nessa carta, que eu falei para ele que no momento oportuno a gente vai escrever a carta, mas ele queria que te falasse isso, que ele está feliz
trabalhando, né, ajudando esses espíritos que estão desencarnando, porque o primeiro socorro são com os espíritos. E o Frederico Frigg, né, ele trabalhou no Rio de Janeiro durante a pandemia da gripe espanhola. A casa dele era um palácio e ele transformou a casa dele num hospital e ele mesmo trabalhou como enfermeiro. Porém, a família dele e ele nenhum desencarnaram por causa da gripe espanhola, mas ele ajudou muita gente, tá? E ele ingressou nessa equipe, porque na verdade é uma equipe grande, junto com todos eles, e ele ingressou e está trabalhando com o irmão Jacó e toda a sua equipe, né? Auxiliando os irmãos no Rio de Janeiro, tá? Trabalhando muito. E depois ele vai fazer uma cartinha aí contando toda essa evolução dele lá no mundo espiritual, tá, gente? Eu achei interessante o relato dele, até para mostrar para as pessoas que o espírito, quando chega ao mundo espiritual, quando ele tem conhecimento e ele tem força de vontade, entende e aceita o desencarne dele, ao chegar ao mundo espiritual, quando ele encontra uma equipe que você também na Terra, você também orando, suplicando a Deus, buscando, né, este esclarecimento, ele também, lá do outro lado, entende e vai buscar a melhor maneira de se adaptar, de servir e retribuir tudo aquilo que recebeu quando lá chegou também, né? Então, é isso que a espiritualidade traz, tá? Então, tá vendo aí? Meu marido era médio de cura. Tudo bem, tá vendo? Então, hoje ele tá trabalhando junto com essa equipe lá no Rio de Janeiro. E ele pede que você leia o livro Voltei, né? Que é para você ler o livro, para você conhecer a história do espírito pelo qual ele está trabalhando. Mais tarde ele vai trazer notícias lá de onde ele está, do ambiente que ele está, né? Evoluindo, estudando e trabalhando. Tá. Eu mandei um recado para uma mãezinha aqui. Ela não me respondeu. Talvez ela pode estar dormindo, descansando. O nome dela é Mara e o nome do filho dela é Mateus. Tá? Ela me mandou essa semana uma solicitação, né? Falando tanta coisa assim, sabe? E a equipe espiritual sensibilizada com essa mãezinha me trouxe o relato do filho dela. Mas ele teve a oportunidade de mandar um recado, tá? Ah, tá, você tá aí. Isso, exatamente. Mara, isso. Mara, o Mateus veio, né? A equipe espiritual trouxe. O que acontece? Ele diz assim, gente, é um recadinho, tá? Mãezinha Mara, peço a sua bênção. Fala pro papai que eu estou me preparando para escrever em breve. Deus é amor, é Ele quem permite. Estou me esforçando para levar paz e alegria para a mãezinha Mara. Para a mãezinha Mara e meus irmãos. Breve estarei escrevendo uma cartinha que ela tanto deseja. E eu também. Meus pais e irmãos, amo vocês. Olha, o Mateus está bem. Ele vai escrever uma carta bonita para você, tá? Ele já conversou comigo. Eu já ouvi, né, a carta que ele vai ditar para você. Ele esteve hoje comigo aqui, né? No momento que eu estava escrevendo. Conversei com ele. E o que ele pede, mãezinha? Paz no seu coração. Essa paz, você precisa pacificar este coração. Que foi esta palestra de hoje sobre o luto. E que não é fácil. É a aceitação. Quem partiu precisa de paz para se adaptar e aceitar. E quem ficou também. Mas o Mateus está aqui. Ele está aqui. Ele foi trazido pela equipe. Ele está muito emocionado. E ele vai te escrever.
Mas tenha fé, tenha paciência. Já já, depois eu vou falar para vocês mais alguma coisa, tá bom? É o que eu posso dizer agora. Gente, é muita emoção. Deixa eu tomar uma água aqui. Uma aguinha aqui. Ah, tá. Você conhecia o Matheus, né, Ana Carolina? Pois é, eu não conheço essas pessoas, tá, gente? Eu não conheço essas pessoas. É a equipe espiritual quem traz, né, para que eu escreva. Assim, a emoção é grande. E eu queria falar para vocês que não é fácil, tá? Não é fácil escrever, fazer esse trabalho que eu faço aqui. Não é fácil, não. A única coisa que eu tenho para te falar, mãezinha, é que essa noite você vai dormir melhor. Doutor Inácio Ferreira e sua equipe, ele vai te ajudar, tá? O Luiz Sérgio também. O Luiz Sérgio tá aqui. Ele ajuda muito esses filhos que desencarnam dessa maneira. Ok. Eu queria saber se a Fernanda Rodrigues está aí, irmã do Jorge. Ela solicitou uma cartinha de um irmão chamado Jorge. Pessoal, eu costumo não colocar o nome completo da pessoa, tá? Porque antes eu já avisei, tipo assim, agora, 10 minutos antes de começar, eu mando uma mensagem rapidinha lá para a pessoa, para que ela acesse lá o Facebook, ou o Instagram, o que quer que seja, para poder assistir a live, tá bom? Eu queria saber se ela está aqui, a Fernanda Rodrigues. Ok, Fernanda. Fernanda, é o seguinte. O seu irmão tá bem. Ele vai escrever. Agora, é só um recadinho. Para falar para sua mãe que ele tá bem. Para que ela aceite. Para que o coração dela, abra o coração dela para a paz. Para que ela aceite, tá? Para que ela aceite essa paz no coração. Ele diz o seguinte, Fernanda, que Deus guie nossos passos. Seu irmão Jorge tem buscado forças para renovar a fé e esquecer tudo o que aconteceu. Pede para a mamãe me abençoar. Vou me esforçar para escrever. E por que seu irmão? Por que seu irmão visita sua casa e você visualiza ele? Porque ela não aceita. Ela não aceita e ela precisa perdoar. Tenha a oração do perdão e peça a sua mãezinha para orar. Porque enquanto ela não perdoar o que aconteceu com ele, ele vai continuar visitando você. E às vezes, você fica sem saber o que fazer. Entendeu? É isso. Ela precisa perdoar, dizer para o filho dela que ama. Que mesmo que ele tenha partido dessa maneira, ele ainda não teve a permissão de contar por que ele foi retirado da terra dessa forma. Porque nem sempre o espírito pode contar. Você sabe por quê? Porque o espírito tem que contar a evolução dele do outro lado. Ele não vai reviver esse momento triste. Ele vai contar a sua evolução, a sua alegria, o amor, tudo aquilo que ele vivenciou de bom com vocês, gente. E aqui tem mais um recado. Peraí. Tá.
Mas, só que esse recado agora, Fernanda, é para você. Você precisa de equilíbrio mediúnico. E como se adquire o equilíbrio mediúnico? Todos esses fenômenos que vem acontecendo com você, tudo isso que você tem passado até hoje, entendeu? É porque desde sempre, é claro, toda vez que você busca um local para estudar, para fazer alguma coisa, tem os imprevistos. Claro que tem. Para você não evoluir, para você não seguir adiante, para você não levar à frente. Entendeu? É isso. O que acontece? Entra na nossa sala virtual. Inclusive, acho que foi você, não sei se foi você que pediu, e eu não deu tempo eu mandar para você o link da nossa aula para você. Então, o que acontece? Aprender a distinguir o que é bom e o que é ruim. A energia boa e a energia ruim. E aos poucos você vai entendendo, tá bom? Ok, conversa lá com sua mãezinha, tá? O Jorge tá bem, tá aqui. Certo? Tá se preparando para escrever. Aí ele disse o seguinte, fala pra mamãe, para que ela perdoe, para me sentir melhor do lado de cá. Ok? Vamos lá. Se você tiver condições, né, de fazer o estudo online com a gente, a única coisa que você precisa é educar a mediunidade e adquirir conhecimento, tá bom? Beleza? Depois eu converso mais com você. Vamos lá. Eu não sei se a dona Suemi está aí assistindo. A dona Suemi, se ela estiver assistindo, dê um oi aí, dona Suemi. Ela sempre assiste. Eu não sei se ela tá aqui no Instagram, se ela tá no Facebook, né? Não sei. Dona Suemi, dê um oi aí. O que acontece? Pessoal. Ok. Beleza, Júnia? Ok, valeu. Então, o que acontece? Às vezes, quando o espírito... Não sei, Ana. Ok, Fernanda, depois eu vou conversar com você. O que acontece? Às vezes o espírito manda um recadinho para a mãe e ele vai preparando uma carta. Porque às vezes aquele recado, ela vai sendo tratada, ela vai recebendo a ajuda da equipe espiritual, ela vai sendo levada para o plano espiritual, para ir conversando com a filha, para ir conversando com o ente querido, né? E assim a coisa vai tomando forma. Porque a carta não chega de uma hora para outra e está, dona Suemi. Ok. O que acontece? A sua filha está preparando uma carta para a senhora. Por isso que ela mandou aquele recado, tá? Ela vai escrever uma carta em breve. Ela vem trazendo relato da evolução dela no mundo espiritual. Ela diz o seguinte: fala para a mamãe que eu vou escrever uma carta em breve com a minha evolução, com relato de coisas que ela precisa saber. Fala para a mamãe que ela e o papai e toda a família serão lembrados e ficarão felizes, como ela está hoje no mundo espiritual, certo? Então, ela vai fazer um relato lá daquilo que ela teve a permissão para mandar para a senhora aqui, ok? Beleza. Que bom. Tá, vamos lá. Deixa eu ver quem é mais, quem que tá aqui. Ah, tá. Tem um recado aqui, mas esse recado, gente, não é do espírito. Esse recado é da equipe espiritual. Para uma moça chamada de Ive. Ó,
Você enviou a sua solicitação. Foi recebida, porém a pergunta que você fez, caso o espírito receba a permissão, caso ela receba a permissão, é ela quem vai responder a sua pergunta, tá? Certo? Porque, na verdade, aqui não é assim. Quando você manda uma solicitação, ela vem uma solicitação com o nome do espírito, com o seu nome como solicitante, data de nascimento, data de desencarne, data de nascimento, de desencarne, e o motivo que o irmão deixou a Terra. Qual foi o tipo de enfermidade que ele voltou, né, ao mundo espiritual. Se você coloca mais alguma coisa lá, eu queria saber isso, não sei. A equipe espiritual mandou que eu escrevesse isso daqui hoje para você. O que você perguntou, somente o espírito, caso receba a permissão, talvez, poderá ou não, né, te responder. Eu não posso te responder isso aqui. Então, vamos aguardar, se você tiver o merecimento, né? Mais tarde, quem sabe. Ok. Tá. Gente, eu esqueci aqui, eu não sei se eu mandei um recado pra Sara. Eu queria saber se a Sara tá assistindo. Sara, hoje foi dia de muito recado, tá, gente? Queria saber se a Sara tá assistindo. Se ela não estiver assistindo agora, ela vai assistir depois, tá? Sara, é o seguinte. Sara, quem vai te ajudar em tudo aquilo que você tá precisando é o Luiz Sérgio, tá? Ok, Sara. Sara, tá. Ok, você tá aí, eu vi você. Isso. Exato, Sara, eu recebi aquilo lá que você me mandou. Eu te mandei agora há pouco, você até me respondeu agora há pouco ali perguntando onde que era. O que acontece, Sara? Aquieta seu coração, a sua mente, tá bom? Que Deus é Pai, é misericordioso. E se você chegou até aqui, com tudo aquilo que você passou, você é uma guerreira. O Luiz Sérgio tá aqui falando para você que você assista o filme Deixe-me Viver. Quando você assistir o filme, você vai sentir a presença dele e ele vai te ajudar, ok? Depois eu vou mandar uma mensagem para você, porque ele vai fazer um atendimento com você, tá bom? Respira fundo, agradece a Deus, certo? E segue em frente, ok? Que Deus te abençoe e te proteja. Tenha fé, confie em Deus. Luiz Sérgio vai te ajudar. Foi o que ele me falou hoje, tá bom? Ai, meu Deus. Tá. Tem um último recadinho aqui. Pessoal, eu vou dar o último recado e vou ler
uma carta de uma criança de 5 anos. Ela desencarnou com 5 anos, tá? Que legal, né? Aqui hoje tá cheio de jovem, tá, gente? Olha, Ivan, seu filho tá aqui e diz o seguinte pra você. Ele disse que recebeu a permissão para te mandar uns recados, tá? Antes de mandar uma carta. Aí ele falou assim: hoje ele está se preparando para escrever uma carta para você e disse para você não desistir de estudar. Organizar o seu tempo para servir Jesus e que ele vai te ajudar nessa trajetória com as instruções que você está precisando. Agradece à equipe espiritual pelo apoio que ele está recebendo e pelo apoio que ele está conseguindo que a equipe dê a você. Ele está participando do estudo, tá? Lá no mundo espiritual tem escola, tá, gente? A mesma escola online, nossa, aqui, é a mesma lá em cima, tá? Tem alguém que já tá trazendo relato de lá. Vai frequentar junto com você, aliás, ele já tá frequentando, né? Mas vai frequentar, vai te ajudar. E ele pede que você estabeleça um horário lá na sua casa. E depois eu vou mandar o livro para você estudar, tá bom? Que ele vai estudar com você. Para educar a mediunidade. É o que você está precisando. Educação mediúnica. À medida que você vai se permitindo a tirar aquele tempinho para estudar na sua casa, no horário X, ele vai estar te acompanhando. Porque você precisa de equilíbrio mediúnico, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, tá? Então é isso. Ele tá vindo com essa equipe. Essa equipe ofereceu e ele te buscou, ok? Depois eu mando lá o livro para você. Bem, eu já dei todos os recados de hoje. Agora eu vou ler a cartinha. De uma criança chamada Luísa. Deixa eu tirar aqui. Luísa. Pessoal, essa equipe que trabalha, né? Tá fazendo faculdade de pós-graduação, né? Rosângela. Então, gente, a dona Rosângela já tá trazendo as instruções lá da escola, tá? Quero falar para vocês aí, a dona Rosângela tá trazendo um monte de instrução, perguntas. Nossa, ela tá mandando cada pergunta difícil. Ai. É isso. Vamos lá na cartinha, tá, gente? É uma cartinha de uma criança que desencarnou com 5 anos de idade em um acidente de carro. E quem estava dirigindo era a mãe dela. Agora vocês vão ver o relato, porque na verdade é um relato de aprendizado. A criança, ela traz assim aquela energia boa, aquela coisa maravilhosa. E você vai observando, tá? Vamos lá. No dia 31 de janeiro, eu escrevi essa carta. Ela diz o seguinte: Brasília, 31 de janeiro de 2021. Querida mãezinha,
sua inesquecível e eterna filha, sente em meu pequenino coração que através dessa cartinha lhe abraço bem apertado com meus pequenos braços e recebo a sua bênção. Ganhamos um presente de Deus que, ouvindo suas orações, suplicando ao seu infinito amor e seu questionamento, por que aconteceu comigo? Mãezinha, era chegada a hora programada para deixar a terra, que a senhora não esquece. E tem dias que seu pensamento se transporta para o local do acidente, o que deixa seu coração apertado. Estou viva, mãezinha, e veja que já consigo lhe escrever com a ajuda do tio bondoso. Ele me falou que a senhora vai ficar bem. Isso que mais lhe desejo. Escrevo devagarzinho para a senhora não ficar triste. Me esforcei para lhe falar que não a quero chorando e falando daquele dia triste do meu acidente. Esse é o meu motivo, pois a senhora fala que perdeu sua filha para sempre. Deixei a terra de forma trágica e a senhora não esquece daquele corpinho em formação, deixando o nosso lar vazio. Vejo em seu rosto as lágrimas que surgem como um riacho de saudade. Mãezinha, no momento do acidente, apesar da gravidade, eu não senti dor no meu corpo machucado. E não sofri, apesar de ter sido um momento triste em nossas vidas. Naquele momento, a sua eterna Luísa partia como um anjo, feliz em companhia do seu amor infinito, como a senhora fala. O sofrimento em seu peito não se apaga. Daqui passo horas olhando seus olhos e tentando lhe ajudar a entender que estou viva, brincando e crescendo junto com os amiguinhos que conheci. Por aqui, mãezinha, brincamos num jardim florido. E quando não estou na escola, fico aqui brincando e lembrando do seu coração amoroso, e sei que quando lembra de mim, fala que Deus levou um pedaço do seu coração. Mas não foi isso, mãezinha. Já era chegada a hora de deixar a terra. Já cumpria com o complemento de outras existências. Meu desejo é que a senhora não chore. Mas como ainda acontece, sei que é difícil. Escrevo essas palavras, mas parece que não consigo lhe explicar direito. Mesmo desconhecendo como se realiza esse encontro entre os dois mundos, sei que será um choro diferente dos que a senhora quase diariamente derrama lágrimas. Saiba que de vez em quando, eu que enxugo o seu rosto para aliviar as dores do seu coração. Ainda não consegue substituir o vazio que sente pela alegria de viver. A senhora tenta ser forte, mas não consegue quando lembra da ausência da sua filha em nossa casa. Presente em seu coração eterno de mãe, amorosa, desde o dia em que cheguei ao mundo. Aquela criança que um dia a senhora recebeu em seu ventre, hoje recebeu a permissão para consolar seu coração, conforme os planos e desejos, desde que cheguei em meio às dores, que ao dar à luz, a senhora chorou de alegria. Era eu, mãezinha, chorando forte,
avisando a chegada de uma menina determinada. Deixo a minha eterna gratidão pela oportunidade, mesmo sabendo que a senhora, no decorrer do tempo, poderá não entender o que eu quis lhe dizer com as palavras simples, escrita por uma criança que cresceu, que sempre recebeu carinho e atenção dos pais. Jamais esqueço que sempre fui cercada de cuidados e mimos desde o momento da minha concepção. Sempre existiu muito amor entre nós, mãe e filha. Só tenho a agradecer pelo seu amor incondicional de mãe, para que pudéssemos passar o tempo necessário juntas. Porém, também não sabia, mãezinha, que seria por pouco tempo. E recebi da senhora tudo de bom e com muita alegria em todos os momentos. O tempo passou, cresci e não sou mais uma criancinha tão pequenina como a senhora fala. Sou a menininha que brilha no céu, todas as noites em direção à janela do seu quarto, como uma estrelinha que Jesus cuida, me preparando para me despedir, lhe abraçando como tantas vezes fui abraçada. Hoje venho retribuir seu abraço amoroso e sentir o calor de seus braços, o balançar do seu colo, que meninava quando chegava a hora de... Aprendi a cantar as cantigas de roda junto com as crianças. Quanto mais aprendia, corria para cantar baixinho para a senhora não acordar. Quando cantava, sentia seu coração em paz. Foram tantos sonhos e visitas em nosso lar, na companhia dos tios, até que nosso coração melhorou. Fazia parte da minha evolução do lado de cá, porque ainda não sabia os motivos de ter retornado ainda criança para a casa de Jesus. Já falei na carta do papai que fui muito bem amparada e recebida pelos anjos que não me deixaram sofrer. Fui bem cuidada na colônia, que funciona como um hospital. Temos quartos bem limpos, as camas são bem cobertas e arrumadas, do mesmo jeito que a senhora forrava meu berço. As cobertas são parecidas e têm as mesmas cores que a senhora escolheu quando fez meu enxoval. Tudo foi preparado com muito amor e carinho quando aqui cheguei. Parecia que estava em nossa casa. Era tudo igualzinho aos que a senhora usava. As cobertas, os travesseiros que a senhora colocava na lateral do berço para que eu não machucasse. Me recordo que entre uma refeição e outra ficava feliz. As perninhas de alegria, batendo... Aliás, espera aí. Lateral do berço para que não machucasse. Me recordo que entre uma refeição e outra ficava feliz. Ao acordar, ficava brincando, esperando a senhora me pegar, batendo as perninhas de alegria. A senhora me abraçava, me colocava no colo para me alimentar. E agradecia com um sorriso. E a senhora ficava com seus olhinhos brilhando de alegria. No momento do banho, a escolha da roupa sempre cheirosa, tudo era organizado com seu amor de mãe. E tudo era como um sonho em meu coração que transbordava de alegria. De agora em diante, peço que somente se lembre de coisas boas e alegres.
Me recordo quando a senhora me levou pela primeira vez para visitar meus avós. Quanta alegria em seus olhos! Todos disputavam quem segurava mais tempo. Eles abraçavam aquela menininha que gostava de colo. Mas a qualquer descuido, parecia uma mocinha determinada a fazer algo que a senhora mamãe permitisse. Parecia coisa de gente grande. Mas quando receber outra oportunidade, vou tentar esclarecer mais um pouco sobre essa independência e determinação desde criança. Peço a Deus que cuide do seu coração, fragilizado pelo tempo. E apesar de tudo que a senhora passou, observo algumas mudanças e faço uma pequena comparação para que a senhora entenda que a vida prossegue no mundo espiritual. Não está sendo fácil. Percebo que o seu sorriso mudou e já não é mais o mesmo. Tem que deixar o brilho em seus olhos sempre presente e sem culpa. Aproveito para lhe falar que estou aprendendo na escola dominical sobre o Evangelho. O Espírito que é eterno é que existe vida além da vida. Mãezinha, o nosso coração não foi feito para sofrer. O amor prevalece além túmulo. A senhora ainda sofre muito. Seu coração está ferido. A sua eterna Luísa não pode reclamar da falta de amor, pois sempre recebi em abundância. Enviado pelo seu coração, mesmo que ferido, e não interferiu nesse amor. Aproveito para falar das suas orações, que a senhora não esquece. E é como um bálsamo que substitui a saúde pelo remédio, que renova minhas forças em cada amanhecer. Estou prestes a finalizar, mas vai dar tempo de falar um pouco sobre a minha evolução. Sei que não conhece o Espiritismo. É por meio da mediunidade de psicografia que recebi esta oportunidade para lhe escrever, mesmo ciente de que um dia a senhora poderá ou não se interessar ou até mesmo acreditar. Ainda assim, vou insistir para que a senhora conheça o Evangelho segundo o Espiritismo. E leia para entender por que sofremos, o que viemos fazer na terra e para onde sua filha foi levada após o acidente. Tudo isso está bem explicado no Evangelho de Jesus, que venho aprendendo. Sua filha cresceu e melhora a cada dia. Sei que a sua dedicação na igreja durante a missa é constante, mas a senhora pode também fazer uso da Bíblia ou de outros livros para fazer o Evangelho no lar. Em nosso lar. Estarei estudando junto com todos. Com a senhora, meu pai, meus irmãos. Eles cresceram e já entendem o quanto é importante a união familiar. E todos devem estar presentes neste dia para juntos nos abraçarmos fraternalmente e agradecer as bênçãos recebidas e enviadas pelos mensageiros de luz e orar pelas crianças que sofrem. Mamãe, ficarei muito feliz e estarei ao lado de todos para diminuir a saudade e o vazio existente em nossos corações. Com a esperança, dedicaremos em cada encontro as orações proferidas por todos e com o decorrer dos dias, a senhora vai sentir mais alegre e deixará fluir a felicidade. Somente a senhora poderá aceitar e permitir o desabrochar de dentro do seu coração.
pois Deus é misericordioso e nos diz que viemos ao mundo para evoluir, melhorar e progredir. E o mais importante é que sejamos todos felizes. Querida mãezinha Vilma, sei que a verdade nessas horas é necessária. A mais pura e importante para deixar nossos corações e nossa família feliz, para sentir e vivenciar a paz interior como aquela que todos nós tínhamos antes do acidente. Mamãe, prometo continuar estudando para aguardar uma nova permissão para lhe escrever, conforme Jesus permitir. Sou a mesma menininha de sempre. Meu sorriso, minhas vontades e o meu amor sincero da sua eterna Luísa. Mãezinha, me recordo do vestido de coração cor-de-rosa que a senhora comprou. E quando me vestiu, ainda estava grande e não deixei a senhora tirar. A senhora gostava de colocar um chapéu em minha cabeça para me proteger do sol. Isso sem contar as meias cor-de-rosa que a senhora calçava combinando com o meu sapatinho, que muito rápido perdia. E a senhora ficava feliz. E mais tarde comprava outro para substituir. Obrigada, meus pais, por tudo. Quanta dedicação! Sei que o seu coração é enorme e cabe todos na sua presença. Atenção e a sua dedicação. A família sempre foi integral. A senhora mamãe nada mudou. Seu rosto parece uma menininha. Saiba que a sua filha será sempre o seu grande amor onde estiver. Mamãe, te amarei sempre e sempre. A senhora e toda a família. Prometi que não citarei nomes para não esquecer ninguém. Mas saibam todos vocês que sou uma criança crescida e estou, mãezinha, nos braços de Maria Santíssima. Como a senhora me entregou. Abraça o papai e diga que eu estou bem. Que me abençoe e fala para ele que nem ele e nem a senhora não tiveram culpa de nada. A sua filha naquele dia deixaria a terra de qualquer maneira. Tudo é amor. Receba e coloque meus pais nos seus dias a alegria de viver. E Deus ajuntará nossa família com cuidados, com muito amor. Agradeço por tudo que recebi vindo do coração de meus pais. E deixo um abraço para meus irmãos, meus avós e tios. A sua eterna Luísa vive no mundo dos espíritos, em paz e feliz. Se Deus me permitir, meus pais, em breve voltarei para abraçá-los. Até outra vista. Luísa, amor eterno. É muita emoção, né, gente? Muita emoção. Essa criança me contou que já tem quase 18 anos que ela desencarnou. Ela não é mais uma criança. Quanto aprendizado, quanta inteligência. Meus irmãos, vocês que são médiums
estudem, busquem o conhecimento, porque esta é a nossa vida lá do outro lado. Lá do outro lado, a gente recebe esta psicografia, porque as vozes do céu buscam na sintonia do médium uma narrativa dessa. É uma narrativa de uma vida que ela descreve com a riqueza de detalhes que a gente fica sem palavras, não é? São tantas alegrias, são tantas alegrias. O que acontece? Às vezes a pessoa pergunta se tem carta da família, se tem isso. Hoje, as cartinhas eu já li todas. Os recados, né? Tudo foi lido hoje, tá, gente? Eu sempre aviso as pessoas quando eu escrevo, tipo, meia hora antes de começar. Porque eu recebo as cartas, gente, por volta das 17, 18 horas. E a espiritualidade está me lembrando aqui, tem mais uma pessoa aí para me orientar. Eu falei para ela que eu não ia citar o nome dela, mas ela deve estar aí. Deixa eu ver. Isso. A senhora que me falou sobre a família, sobre seus filhos, e que você tem uma filha de 10 anos. Você vai saber quem é, tá bom? Jerônimo me lembrou aqui agora de você. O que acontece? Quando nós formamos a nossa família na Terra, unidos na mesma casa, no mesmo teto. Ok, Cris. Tenha fé, confiança que um dia sua cartinha chega. Fica tranquila, ore para o seu ente querido, enviando boas vibrações, conversando com ele, orando para que ele receba o merecimento. Ok, boa noite. A família terrena, ela vem para reparar, para recomeçar, para reaprender a lidar com as diferenças, com as dificuldades. É uma escola. Dentre a família, a depender da quantidade de integrantes, ali estão afetos e desafetos do passado. Mas não perca tempo procurando saber o que foi sua filha, o que foi sua neta, o que foi isso, o que foi aquilo. Não. As diferenças você observa no cotidiano. Desde o nascimento vai crescendo. Aí você vai observando as atitudes e o comportamento para com você. Exatamente. Então, tudo isso que você relata lá, que eu até te respondi um pouco, faz parte do aprendizado entre vocês. Tudo você proporcionou para eles. Eles cresceram, são adultos, têm livre-arbítrio. O caminho que eles escolheram, você não pode mudar. Porque foram eles que escolheram. Você agora vai cuidar daquele pequenininho que está lá, cuidar de você e continuar com o pensamento elevado, buscando a orientação lá no Evangelho. O seu mentor vai estar com você. E observe o que você está ouvindo, tá? Tenha muito cuidado. Não descuide da oração. Tenha paciência, seja tolerante, seja amorosa, mesmo se você estiver com seu coração a ponto de explodir. Tá? Tenha calma.
Se todos te visitarem, receba com amor. Mas se escolher ficar lá do outro lado, não se apavore. Fica no seu cantinho, orando que Deus vai ouvir suas preces. Ok? A equipe vai cuidar de você, vai conversar com o seu mentor espiritual no momento do desprendimento do sono e você vai estar sintonizada. Agora vai depender se você baixar sua vibração, se você alimentar aquele ódio, aquela revolta, aquela repulsa, você vai trazer para a sua sintonia, né, espíritos que querem que aconteça o que você falou, certo? Continue orando e que Deus te abençoe. Seja perseverante. Na dor, você está subindo seus degraus. Agradeça a Deus, porque não nos é permitido o que fizemos em outra vida com os nossos entes queridos. Que Deus te abençoe. Pessoal, nós estamos finalizando a nossa live de hoje. Eu queria agradecer a vocês, seguidores, amigos. E vou dar uma notícia aqui que vocês não vão gostar. Mas a gente precisa, né? Olha, pessoal. A gente sabe que não tem carnaval. Ok. Ok, Sara. Depois eu vou ler, gente. Tá. Agradeço a equipe espiritual presente, me emocionei, agora posso falar. O nosso irmão viu um rapaz de cabelo ruivo, era o meu filho. Viu aí? Viu aí? Pois é, gente. Obrigada. Isso aqui é uma reunião de psicografia ao vivo, tá, gente? É uma reunião mediúnica ao vivo, porém virtual. A gente sabe que o carnaval foi cancelado, não é? O carnaval foi cancelado. Mas o que acontece? Existem as energias, tem pessoas que vão fazer algumas coisas em casa, vão fazer um monte de coisa, né? Entendeu? E a equipe pediu para que eu na próxima semana não fizesse o evangelho com as cartas, tá? Certinho? Então, na segunda-feira nós não teremos evangelho. Na terça-feira a gente não vai ter o estudo online. Na quinta-feira também não teremos o evangelho. Certo? Mas no dia 22, na segunda-feira, nós teremos o nosso evangelho normal, tá, gente? A próxima semana, que é essa semana de carnaval, eu vou precisar refletir. Que eu vou precisar receber algumas instruções. Algumas instruções. E daí, na outra semana, se for permitido, esses espíritos que mandaram recado, que foram, né, estão sendo preparados para escrever para a família, se for permitido, daí eu vou escrever as cartas deles e vamos ler na outra semana, tá bom, gente? Então eu vou agradecer a todos vocês, a paciência, tá? Agradecer a paciência de vocês, porque semana que vem a gente vai ficar sem evangelho. Porém, eu peço a vocês que no horário do evangelho, na segunda-feira e na quinta, mentalizem, eu vou fazer uma prece, eu vou incluir todos vocês. E a gente vai fazer uma prece coletiva, né? Se der tempo, eu posso até entrar ao vivo, fazer o evangelho, ler o evangelho, fazer uma reflexão e sair, mas não vai ter cartas, tá bom? Eu não sei ainda, mas de certo que semana que vem a gente não vai ter esse trabalho que eu fiz hoje aqui, tá bom? Então eu quero que vocês continuem vibrando amor, paz, pelo seu ente querido. Porque o seu coração saudoso vai chegar até o seu ente querido para que ele tenha o merecimento, tanto ele lá como você aqui, tá bom? Isso não depende de mim, tá, gente?
Eu recebo de lá para cá, o telefone toca de lá para cá. Então, na hora que você pergunta se meu ente querido tá aí, se ele vai mandar carta, eu não sei te responder, tá? Porque, na verdade, eu já estou aqui, envolvida com essa energia desses espíritos que estão aqui, né? Essa quantidade de jovens que vieram hoje aqui, foram muito jovens, e eles ainda estão aqui. São muito jovens e tem pessoas do outro lado que são da família, que são videntes e que estão visualizando eles aqui, tá? Então, eu queria agradecer a vocês, desejar um bom descanso para aqueles que estão trabalhando e que estão buscando, né, essa reflexão. Vamos refletir, vamos pensar em coisas boas e que essa pandemia, né, ela traga para todos nós, entendeu? Todos nós o amparo divino, que todos nós sejam fortalecidos pela fé em Jesus, que o Mestre Jesus, que todos vocês recebam. E eu vou ler aqui para finalizar uma mensagem do Luiz Sérgio. Mensagem do Luiz Sérgio para finalizar o nosso evangelho. Prezados irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos vivendo um momento muito difícil no planeta Terra. A minha equipe é especializada em suicídio, drogas, alcoolismo. Mas no momento em que nós precisamos bater no coração de cada mãe, de cada filho, de cada família, o mais importante é o amor. Quando o amor toca profundamente nossos corações, nós precisamos abraçar todos que precisam de nós. Todos que estão na Terra estão passando por um momento de provas e expiações. Uns estão passando por provações, outros por expiações. Há quem diga que é forte, mas atire a primeira pedra aquele que não tiver amor no coração. Que Deus, nosso Pai misericordioso, possa abraçar essas famílias destruídas pelos laços que um dia entenderam que eles romperam. Que o Senhor da vinha, Jesus, o nosso Mestre amado, possa abraçar todos vocês. Eu deixo um abraço fraterno, emocionado, mas feliz, porque na terra eu não construí família, mas me dediquei a salvar os filhos, o esposo, os pais e mães, enquanto eu puder, no mundo espiritual. Eu estarei atuando na terra. Ainda sou jovem, mas estou aqui para abraçar todos vocês. Que Deus abençoe os irmãos na terra com muita paz. Luiz Sérgio. Agradeço a todos vocês, meus irmãos amigos. Que Deus, em sua infinita bondade de amor e misericórdia, toca no coração de todas as mães. Que as mães que bate forte nos portões do mundo espiritual, com suas inúmeras orações e súplicas, receba o lenitivo, o amparo, o acalento, o acalento, o alento para o seu coração, amparado pela luz divina, pelo Mestre Jesus. Jerônimo Mendonça deixa um abraço fraterno para você, mãezinha, que recebeu hoje a alegria de viver. Viva cada minuto da sua vida. Ao enxergar a luz, agradeça o sol, as estrelas e aquele céu lindo, porque lá está o seu ente querido. Que os bons espíritos nos inspirem e nos ajude, e que assim seja.